Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Vamos dar continuidade para o nosso vídeo de construção de fluxograma de processos no Word. Se você não viu a aula 1, recomendo que você assista antes de vir para cá, para você entender como nós criamos essa simbologia de processos aqui, que ela ajuda muito na construção do nosso fluxo, tudo bem? Vê aí o vídeo anterior com esse tema, é o vídeo anterior a esse, tá? Um vai sair em sequência do outro, então recomendo que você assista para poder fazer de forma mais adequada a construção do teu fluxo, tudo bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, comenta, nos apoia assim, a gente está aqui sempre trazendo conteúdo para você. Agradeço demais a participação de todos vocês aqui no canal. Se você ainda não é um aluno do nosso curso de Gestão de Processos e Controles Indicadores, lá nós aprofundamos muito mais o tema de gestão de processos, lá a construção de subprocessos e processos feita em Visage e em Visio, para você ter uma percepção ainda mais aprofundada do assunto. E nós abordamos também o tema de gerenciamento de risco, controle interno, construção de indicadores, tudo isso de uma forma bem aprimorada e interconectada. Conto com a sua presença por lá também, link na descrição desse vídeo, todos os vídeos praticamente na descrição dos nossos cursos, recomendo que você vá lá conhecer, ok? Vamos lá então, pessoal. Seguinte, estamos aqui com esse nosso elemento construído, nessa nossa tabela com esses detalhes. Eu posso clicar aqui, ó, nessa tabela, dar um Ctrl C. Se eu vier aqui embaixo, segurar Ctrl e apertar Enter, vai gerar uma nova página. E se eu der um Ctrl V aqui, você vai ver que vai colar exatamente igual, tá? Então, uma coisa importante, na hora que você adicionou esses elementos aqui em cima da tabela, a tabela, quando você seleciona ela entende que você está selecionando tudo. Olha só, tudo fica selecionado, tá? Óbvio que eu não vou usar isso daqui, eu vou fazer agora a construção do nosso fluxo, tudo bem? E para isso, o que é que eu quero utilizar, pessoal? Primeiramente, eu quero colocar aqui uma tabelinha também, tá? Por que eu quero construir essa tabela? Isso é importante. Eu quero utilizar ela para descrever alguns pontos específicos do nosso processo, tá? Eu vou colocar essa tabela precisamente com 3 espaços aqui, tá? Com 3 linhas dentro dela. Por que 3 linhas? Vocês já vão entender por que 3 linhas. Eu poderia utilizar mais? Poderia, mas eu quero só 3 mesmo, é o suficiente para mim, tá? Aqui nessas 3 linhas, o primeiro, eu vou dizer o seguinte, vou chamar isso daqui de fluxograma de processos. Empresa X, ok? Bem aqui eu posso colocar mais informações sobre esse fluxo. Eu posso, por exemplo, dizer que esse fluxo aqui, né, ele é o fluxo do processo de vendas. Bem simplificado, né? Lá no nosso curso você sabe que a gente faz numeraçãozinha, né? Quem não fez ainda o curso, fica aí atento. Para quem já é aluno, você talvez vai pensar, poxa, isso aqui deve ser o processo 5.4.1. Processo 5.4.1, né? Processo de vendas. Pode ser que seja, né? Depende da nomenclatura, certo? Está certo, está que não está certo. Como é que a gente define isso, né? Aí é assunto lá para o curso, não é assunto para cá, ok? Vou vir aqui, né? E dizer, eu posso até dizer mais coisas aqui. Eu posso, por exemplo, né, se eu quiser dividir aqui essa célula, olha só que interessante. Eu posso vir bem aqui e dividir essa célula em duas. Ao fazer isso, o número de colunas vira 2, para essa célula aqui apenas. E aqui eu posso inserir, por exemplo, a data de elaboração desse nosso fluxo, tá? E eu posso dizer que vai ser dia 20 de fevereiro de 2023, tá? Vou vir aqui em cima, centralizar esse texto. Aqui eu posso deixar alinhado mesmo à esquerda, tá? Posso chamar aqui, colocar uma titulação, né? Subprocesso ou processo em si. Vou mudar aqui esse nome, ao invés de processo de vendas, vou chamar de vendas em balcão. Para ficar mais legal ainda. Vamos profissionalizar esse negócio, né? Deixar ele mais interessante ainda. E aqui tudo, pessoal, vou deixar com aquela nossa cor aqui, ó. Padrão aí da WA, né? WA Consultoria, que é a minha empresa. Olha só, quando eu clico aqui no sombreamento, mudou também as cores, né? Claro. E os títulos a gente vai dar um destaque em negrito para ficar diferenciado mesmo. A gente gosta de fazer o trabalho mais bonito. Apesar de ser aqui um fluxo bem simplificado, não tem por que a gente fazer aí de forma tosca, né? Vamos tentar fazer pelo menos mais organizadinho, ok? E o que acontece? Bom, aqui essa formatação, né, essas cores aqui estão interessantes, mas tem uma coisa me incomodando aqui. Primeiramente eu vou esticar esse negócio, porque você já deve ter deduzido que aqui é onde eu vou desenhar o meu fluxo, tá? Mas tem um ponto aqui que eu acho que pode melhorar o nível de formatação, que essas linhas pretas não combinam. Então eu vou vir aqui em cor da caneta, vou clicar aqui em branco, clico aqui, ó, e aqui também. E olha só, agora eu tenho uma divisão ali feita na cor que eu quero trabalhar, que é muito melhor assim, certo?
Então vamos lá. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso trabalho, né? Nosso conteúdo. Cliquei no ESC aqui para poder tirar a caneta, né? E eu vou poder desenhar aqui à vontade, tá? Nesse meu ambiente. Olha só, tem uma outra página aqui que me serve como um guia, se eu tiver uma dúvida, por exemplo. E por que é importante criar um guia parecido com esse, né? Porque aqui, pessoal, se você trabalha com outras pessoas na empresa, o pessoal quando vê isso daqui já consegue ter uma noção mais clara do que fazer. Quando é que pode ser útil uma ferramenta dessa para você fazer um fluxograma simples? Quando você utiliza, e aí vamos lembrar lá do curso, né? Você utiliza uma metodologia de coleta de informações por meio de pesquisa, análise de documentação, ou quando você pede para as pessoas construírem parte da informação para você. Um fluxo simples desse aqui, a maioria das pessoas consegue fazer pelo menos o básico. Para você que está começando um processo ali, né? Começando um projeto de documentação de processos, isso daqui é essencial para você coletar informações. Se você pedir para o pessoal fazer fluxo em BPMN, no Visage, é bem pouco provável que saia do canto, tá? Porque tem muita coisa para analisar, é bem mais complicado. Aqui é simples, você entrega esse guia, a pessoa consegue ter pelo menos uma noção de como ela vai desenhar aquele fluxo. Ainda mais se você deixar um modelo como esse que eu estou mostrando aqui, tá? Esse modelo que eu vou mostrar aqui para você vai ajudar bastante aí para elaboração do teu fluxo no futuro. O que mais que eu vou fazer aqui? Bom, eu quero visualizar esse meu desenho aqui, ó. Estou mudando um pouco a visualização para ficar mais claro. Eu quero desenhar tudo aqui dentro dessa nossa caixinha, né, da tabela, tá? Então vou colocar aqui minha visualização, de novo. Vou vir aqui, aumentar um pouquinho esse zoom, tá? E ao trabalhar com essa minha tabela, eu quero esticá-la um pouquinho aqui, para ter espaço suficiente. E vocês já estão vendo que eu estou construindo um fluxograma em formato vertical. Se eu quiser trabalhar com um detalhe mais milimétrico mesmo do nosso conjunto aqui de elementos, né, dos nossos fluxos, eu posso vir aqui dentro da nossa página, né, de exibir, nosso menu exibir, venho aqui em linhas de grade e olha só, elas estão aparecendo para mim aqui agora. Tá? Isso vai me ajudar muito a não ter erros de organização desse texto. Eu posso mudar as bordas da página, eu posso vir aqui, ó, mexo na borda aqui, também aqui, ó, altero essa borda aqui. Ó. Posso fazer isso? Vou fazer isso? Não, não vou porque eu não preciso. Tá? Por que eu vou mexer nisso se eu não vou precisar? Não deixar da forma que está mesmo. Tá bom? Outra coisa também que você pode fazer para a sua empresa, né, é customizar colocando aqui, por exemplo, em cima, no cabeçalho, a logomarca da empresa. Logomarca da empresa. Você pode fazer um cabeçalho detalhado aqui também, não tem problema nenhum, tá bom? É uma coisa interessante para você fazer, certo? Vamos lá. Se eu fosse inserir aqui minha logomarca, né, eu faria exatamente isso, ok? Como é que eu faria isso, né? Eu viria aqui, ó, clicaria aqui, depois de clicar duas vezes no cabeçalho, imagens, vou escolher deste dispositivo, vou escolher aqui essa, por exemplo. Olha só, ficou grande demais, né? Agora eu vou vir aqui, ó. Só diminuir o tamanho dela. Posso ajustar aqui, ó. Também sem nenhum problema. Vou aumentar mais um pouquinho aqui a imagem. Tá aí, tá interessante, né? Ou eu posso colocar um outro logo também. Coloquei esse só como exemplo para vocês. Acho que só o monograma talvez ficaria mais interessante aqui. Posso aí discutir esse aspecto mais estético, né? À vontade aqui internamente na minha empresa, tá? Posso colocar, por exemplo, essa outra aqui, ó. Que talvez fique até melhor, né? Vim aqui, coloco a informação e tá aqui. Pronto. Agora eu tenho a logomarca da minha empresa aqui. Posso ajustar ela para ter mais espaço? Posso vir aqui, ó, movimentar ela mais para a esquerda, mais para a direita. Posso trazer ela bem para cá. Posso colocar ela um pouquinho mais para cima, olha só. E agora a logomarca está ali nessa posição. Na hora que eu for fazer a impressão, aperta o Ctrl P aqui que você vai ver, olha onde é que a marca está. Ok? Mas se eu disser, não, quero que ela fique realmente centralizada com o texto, volto lá, vou vir aqui no meu cabeçalho, vou reposicionar ela aqui, ó, exatamente na ponta inicial do meu documento, e aí quando eu der meu Ctrl P para impressão, olha só, ela está bem na posição que a gente está querendo, certo? Posso deixar aí à vontade, então essa é uma forma de você fazer também, ok? E agora a gente pode desenhar o nosso fluxo à vontade aqui. Vamos começar pegando esse elemento aqui, ó, vou copiar e colar, porque já deixei tudo feito na aula anterior, então só alegria, né, agora. Venho aqui, ó, clico nesse espaço dentro da minha tabela e aperto Ctrl V, digito Ctrl V. Posiciono esse meu camarada bem aqui, ó, onde eu quiser, certo? Vou vir aqui depois em formato,
Nesse formato eu vou pedir para centralizar, e quando eu fizer a centralização aqui, ele vai centralizar bem no meio da página, tá? Porque não tem nenhum outro elemento como referência. Centralizou no meio da página. Feito isso, o que é que eu posso fazer agora? Eu vou adicionar atividades. Vou pegar aqui a primeira atividade, né, que eu vou fazer. Vou clicar aqui em atividade. Vou trazer para cá, eu cliquei aqui também. Mais uma vez, está vendo aqui o ponteiro piscando, né? Isso quer dizer que o meu mouse está no canto correto. Ctrl V, trago para cá. Centraliza esse camarada aqui, ó. Ah, Wellington, será que está bem centralizado? Está na dúvida? Vem formatação, aqui ó, alinhamento, centraliza, tá? Os dois estão perfeitamente centralizados agora, porque eu deixei eles soltos quando eu cliquei na centralização, então ele centralizou com a página do Word, ok? E aqui eu vou dizer o seguinte, vou ter finalmente o recepcionar cliente na loja, ok? Porque isso aqui é o que, pessoal? Uma venda em balcão, tá? O processo aqui é vendas em balcão. O que é que eu estou fazendo agora, né? Recepcionei o cliente vai me falar, né, o que ele está querendo, né? Então eu tenho que descrever isso daqui para ficar mais detalhado. Então vou vir aqui, ó, ouvir solicitação do cliente, tá? Aí o que é que você vai se questionar agora? Será que o produto ou serviço que eu vendo está disponível? Vamos lá, eu tenho que fazer uma consulta, né? Consultar, vamos lá, consultar, bem aqui, alinhar aqui mais um pouquinho, consultar, sistema, ou consultar disponibilidade de produto. Note só que a palavra disponibilidade ela ficou quebrada, né? Tem aqui uma indicação, né, de que a letra E, né, teve que ir para baixo porque não coube tudo. Como eu estou usando a caixa de texto, se eu quiser eu posso fazer o seguinte, eu posso esticar aqui um pouquinho para a esquerda ou para a direita, olha só, e a palavra disponibilidade ela vai aparecer ali completa. E agora o movimento segurando o botão Ctrl e com a setinha para a direita, ó, reposiciona a caixa aqui, ele vai ficar perfeitamente alinhado. A vantagem de usar a caixa de texto, né? Para quem ainda não tinha o hábito de fazer isso. Eu poderia também diminuir o texto aqui, diminuir a fonte para caber tudo direitinho. Mas como eu não precisei, bastou fazer esse ajuste, mantive a fonte do mesmo tamanho, tá? Agora nessa consulta vem a primeira pergunta, nossa primeira decisão, né? Primeira questão aqui. Vou selecionar aqui decisão, trazer aqui para baixo, cliquei aqui dentro de novo da tabela, vim aqui, pergunta, né? Produto disponível? Aí aqui nós vamos ter dois cenários, né? Se o produto não estiver disponível, vai acontecer uma coisa. Se o produto estiver disponível, vai acontecer outra coisa, obviamente, né? Então vamos lá. Primeiramente aqui eu vou alinhar esses dois camaradas, certo? Agora eu vou trazer aqui uma cópia desse texto para cá e vou indicar os dois caminhos, do sim e o caminho do não, tá? Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, olha só, produto indisponível, né? Produto indisponível, que vai ser o caminho do não. Depois a gente vai fazer as setas, não se estresse com as setas por enquanto. O que a gente vai colocar aqui, né? Primeiramente, você está salvar o texto aqui para garantir que a gente não vai ter nenhum problema. O que é que acontece? O produto não está disponível, então comunicar ao cliente indisponibilidade do produto. Olha só, o texto não coube todo. Seleciono tudo aqui, venho aqui agora, sabe que em parágrafo, se eu reduzir aqui para 1, vai funcionar? Ainda não foi suficiente. Se eu reduzir aqui o espaçamento entre linhas para 0.5 vai funcionar? Vai ficar muito apertado, não vai dar para entender direito. Ah, mas se eu mudar isso aqui para 0.75, será que dá certo? Possivelmente sim, cliquei e funcionou. Olha só que legal, deu certo. Eu posso vir aqui também e esticar um pouquinho o texto, a caixa de texto, para poder ter espaço da palavra indisponibilidade ser escrita aqui, movimentei para a esquerda e olha a maravilha que é a caixa de texto dentro da fórmula, tá bom? Como possibilita uma série de situações para você ajustar o teu texto à vontade, sem você precisar reduzir o tamanho da fonte. Se precisar, reduz. Não precisei, não tem porquê. Inclusive a palavra aqui é o produto indisponível, essa expressão, eu posso aumentar aqui um pouquinho sem nenhuma perda de resultado. Ó.
para o meu texto, tudo bem? Inclusive aqui no formato que está totalmente visível, sem nenhum problema, tudo bem? Vou só reduzir mais um pouquinho para não ficar ali a letra D em cima da borda, né, do losango. Aí mais uma questão de ser detalhista mesmo. Posso movimentar essa caixa um pouquinho mais para a esquerda aqui, para ter um espaçamento mais adequado com o que nós temos aqui à direita. Você pode até contar pelas casinhas aqui, ó, por esses quadradinhos que são da nossa formatação aqui, agora apresentada em linhas de grade. E isso ajuda muito, tá? Vamos dizer que o produto está disponível. Então, nós vamos perguntar ao cliente se ele tem cadastro. Primeiramente, informar ao cliente disponibilidade do produto. Mais uma vez, vamos ajustar aqui o texto agora. Vou vir em parágrafo. Vou alinhar aqui para 0,75, que a gente viu que é a medida correta para isso. Olha só, agora o texto está perfeitinho, né? E vou perguntar se o cliente tem cadastro. Para fazer essa pergunta, o que é que a gente faz? Puxa a decisão para cá. Vou criar uma cópia, né? Ctrl+C, Ctrl+V, então segura o botão Ctrl, clica com o ponteiro esquerdo, né? O botão esquerdo do mouse, arrasto para cá, ó. E tenho aqui a minha outra pergunta. Cliente possui cadastro? Pergunta. Se ele não possui cadastro, vou por um caminho. Se ele possui cadastro, vou por outro caminho, né? Aqui, para não ficar confuso, a gente já pode começar a utilizar as nossas setas para ligar o nosso fluxograma. Então, pessoal, para a gente poder fazer a conexão do nosso fluxograma aqui, nós podemos tranquilamente vir aqui em inserir, formas, pegar aqui uma seta dessa, ou um conector desse daqui, eu vou pegar a seta mesmo, e fazer a conexão entre eles, tá? Aqui, ó, indicando claramente onde o fluxo está conectado. Cliquei aqui em preto, né, para destacar a cor da seta. Faço isso mais uma vez aqui embaixo. Opa, acabei fazendo um Ctrl X, né? Fiz um recorte. Venho aqui agora, faço mais um. Arrasto aqui para baixo, olha só. Tranquilamente fazer isso. Posso fazer de novo? Posso. Até com o botão aqui Ctrl, seguro, arrasto aqui para baixo. Se o tamanho não está adequado para você fazer perfeito, né, o alinhamento, a conexão, você pode vir aqui e segura o botão Shift, ó, e faz aqui a movimentação até chegar na ponta que você deseja, tudo bem? Sem nenhum problema também. Você pode fazer isso, ou você pode fazer aqui no ajuste mesmo no layout, aqui clicando, né, no design dele, né, vindo aqui em forma de formato, aumenta aqui, ó, o tamanho dele e você vai ter aí ele encostando adequadamente. Tem um detalhe sobre o Word muito interessante, tá? Você não vai conseguir usar aqui, pelo menos no Word 365 você não vai conseguir utilizar a conexão automática. Você não vai ver aquele espaçozinho de conexão acontecendo. Para poder fazer isso, tem um pequeno hack que a gente faz aqui que funciona super bem, que eu vou mostrar para vocês, mas só depois que a gente finalizar essa parte aqui do nosso processo. Vou utilizar os conectores aqui também, olha só, vou utilizar esse aqui, ó, para a esquerda, daqui para cá, tá? É uma forma também de indicar, ó, que o fluxo vem nessa direção, certo? Posso fazer isso aqui assim. Ou vir aqui, ó, fazer assim, também é possível. Indicando que ele veio nesse sentido. Certo? Sendo que na verdade não veio para cá, né? Ele veio aqui, ó, para baixo. Veio para decisão. Eu vou arrastar aqui para baixo, para decisão. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa seta. Mais uma vez, a gente tem uma restrição aqui de movimentação do próprio Office, tá? Que a gente já vai resolver isso daqui numa outra situação que a gente pode fazer, tudo bem? E a partir daqui, nós podemos construir as nossas outras conexões. Eu venho aqui para a esquerda, por exemplo. Opa, fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, aliás, Ctrl+X, Ctrl+V, né? Vou arrastando aqui, que é mais simples. Trago para cá a minha conexão. Vou salvar aqui primeiro, até para não ter nenhum problema. Giro isso aqui para essa ponta. Giro essa outra ponta para cá. Certo? Inclusive você vai ver que ele vai se conectando. Ó. A gente não consegue ter plena movimentação do elemento, né? Ele vai se conectando da forma como quer. Se isso acontecer, é melhor você vir aqui, formas, e faz a inserção novamente. Ó, vindo daqui diretamente para cá. Aí você não vai ter esse tipo de problema, tá? Vem aqui depois, só pinta de preto. Vou fazer agora o inverso. Copio para cá.
posso simplesmente virar aqui, ó. Mas se ele desse erro, mais uma vez, desse tipo de erro, venho aqui de novo, inserir formas, inserir para a direita, para cá. Ó. Venho agora aqui, pintar de preto e tudo certo. Bem aqui, inclusive, eu posso dizer que é um sim, né? Posso clicar aqui, né? Em cima dessa seta. Posso fazer algo interessante aqui, ó. É importante a gente entender, aqui ele está dizendo que é um conector reto, etc. Né? Poderia ter um conector angulado e tal, poderia mudar esse tipo de conector aqui, mas infelizmente o Word, né, ele dá uma série de restrições aqui para a gente nesse sentido, tá? Eu não consigo trabalhar tão bem com conectores aqui como eu trabalharia, por exemplo, com o Visage. O Visage resolveria bastante o meu problema, eu não teria nenhum estresse nesse sentido. Isso é uma falha realmente aqui da ferramenta, é uma restrição que a ferramenta tem, até porque é um desenho bem mais simples. Mas tem uma forma de corrigir isso dentro do próprio Word, tá? Que são os desenhos livres que a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos lá. Aqui então eu tenho a resposta sim e a resposta não. Como é que eu faço isso, né? Vou aqui pegar uma caixinha de texto. Ctrl C, Ctrl V. Nessa caixinha de texto aqui eu vou colocar a palavra sim. E na outra vou fazer uma idêntica aqui. Vou colocar a palavra não. E essas palavras sim e não, eu vou arrastar para as respostas aqui. Ó. Produto disponível, para a esquerda aqui é o não, é o negativo vindo para cá. E o positivo vai ser ali para a direita, né? O sim vem aqui para o lado direito. E a gente tem aqui a outra resposta possível, certo? Produto disponível, não para cá, sim para cá, certo? Informar ao cliente, né? Informar ao cliente a disponibilidade do produto. Pergunta de novo, né? O cliente possui cadastro na empresa? Aqui a gente vai ter mais duas possibilidades, sim e não. Aqui eu quero fazer o sim sendo para a esquerda e o não para baixo, tá? Antes de tudo eu tenho que conectar aqui, ó, essa minha expressão aqui, informar ao cliente em disponibilidade do produto. Eu quero conectar com esse elemento aqui de baixo, tá? Mais uma vez, não está dando para conectar direitinho, então a gente vai fazer o que, né? Vou vir aqui, simplesmente copio esse camarada, segurando o Ctrl, arrasto para cá. Como já está apontado para baixo direitinho, como eu preciso, só venho aqui em Layout, aliás, em Formato, né? E aumento o tamanho dele. E está ali precisamente alocado no seu devido lugar, ok? Dito isso, finalizada essa parte, a gente vem para cá. E vamos acelerar mais um pouquinho agora, né? Posso dizer que o cliente possui cadastro? Se sim, vai vir aqui para a esquerda. Eu vou clicar aqui nessa minha atividade, vou copiar ela. E vou fazer a continuidade do meu processo. Nota como é bem mais trabalhoso até do que no Visage, né? O Visage facilita muito a vida nesse sentido. Mas aqui é mais simples de fazer do que toda a formatação que o Visage exige. Aqui eu vou colocar, né, que o cliente possui cadastro. Realizar o registro da venda, quase que não sai, né? Realizar o registro da venda no sistema, certo? Porque o cliente já possui o cadastro, né? Eu posso até primeiro aqui fazer o quê, né? Identificar o cliente no sistema. Depois disso eu venho aqui e faço o registrar venda para o cliente. Depois disso eu posso encaminhar o cliente para o caixa, encaminhar o cliente para o caixa, certo? Depois disso, eu posso separar o produto, tá? Posso ainda, depois de separar o produto, né, confirmar o pagamento do cliente. E aqui vou ter a entrega do cliente, entrega do produto ao cliente, né?
Entrega do cliente ao produto, que não pode ser, né? Entregar o produto ao cliente. Certo? Então as setas elas vão fazer esse caminho. Eu vou vir para cá, depois para cá, para cá e para cá. Tá indo para a esquerda, para a direita, né? Não tá indo nenhuma aqui para cima, mas todas elas estão indo na direção para baixo, indo para a esquerda e indo para a direita, tendo essa liberdade aí de fazer essa descrição como a gente bem entender, certo? Então aqui, ó, são setinhas para a esquerda. Eu vou pegar essa daqui que já está desenhada precisamente como uma seta para a esquerda e vou fazer cópias dela, tá? Eu vou trazer para cá, ó, segurando Ctrl, trago ela bem para cá. A palavra não me interessa, posso apagar ela aqui, ó, sem nenhum problema. Aqui já está quase o tamanho adequado, mas eu vou fazer mais um ajuste aqui para ficar mais perfeitinho, né? Vou fazer aqui mais uma para cá. Vou colocar aquela um pouquinho maior, né? Aqui eu vou pegar a palavra não e vou trazer para cá. Vou pegar a palavra sim e vou trazer para cá. Ok? Porque o cliente aqui possui o cadastro no sistema. Vou pegar uma seta dessa aqui para baixo, ó, copiei ela para cá. Nota como está bem mais rápido agora, depois que a gente fez os primeiros parâmetros, né? Simplifica muito a vida. Tamanho aumenta um pouquinho aqui, para ficar a divisão adequada. Puxo para cá, também, ó, ajusto aqui o tamanho mais uma vez. Agora eu venho pegar aqui uma seta para a direita, que vai ser essa aqui. Né? A melhor que eu tenho aqui vai ser essa, realmente a única seta para a direita que eu tenho é essa. Como selecionei o sim, vou botar o sim um pouquinho para cima. Vou pegar aqui a seta para a direita, vou copiar ela. Agora eu ajusto logo aqui a posição do sim, para não esquecer de fazer isso. Tá bom? Movimento ele para cá de novo. Venho pegar essa daqui, trago para cá. Praticamente perfeita conexão, vou só diminuir um pouquinho aqui. Vai ter que aumentar de novo, vou passar um pouquinho só. E pego uma seta dessa aqui para baixo de novo. Vou arrastar ela mais para cá um pouco. Trago para cá. Bem aqui, tem alguns pontos interessantes que a gente pode fazer ainda, tá? Vamos lá. No formato eu posso reduzir aqui o tamanho, pronto. E a gente já tem praticamente o processo concluído aqui. O desenho dele está praticamente concluído no contexto geral. Só que eu posso adicionar aqui elementos, né? No ato de registrar a venda do cliente, encaminhar, etc., né? Eu posso também dizer que eu estou gerando documentos. Tá vendo aqui o símbolo de documento, né? Que a gente não usou, ou símbolo de subprocesso. Eu poderia tranquilamente colocar um documento aqui indicando que é um produto, né? Que está sendo... um documento está sendo gerado, tá? Então aqui, no ato do cliente tá lá, né, fazendo o pagamento, depois de confirmar o pagamento do cliente, ao invés de entregar o produto para o cliente, eu vou vir bem aqui, ó, separar para cá essa informação, vou trazer para cá um documento, que vai ser a nota fiscal. Olha que interessante, né? Esse elemento aqui eu vou puxar lá para baixo para o nosso desenho. Vamos arrastando ele aqui devagarzinho. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele, né? Ele está um pouco maior do que a atividade, até curioso isso, eu lembrava que os dois estavam no mesmo tamanho. Mas realmente a atividade, ó, ela está um pouco menor, né? E o documento aqui está um pouquinho maior, ele está mais largo do que a atividade. Não tem problema não, vou deixar ele desse formato mesmo. Não tem problema nenhum. Nota fiscal de vendas. E nós vamos ter aqui agora o entregar o produto ao cliente. Vai virar aqui, ó. Entregar o produto e a nota fiscal para o cliente. Ok? Mais uma vez uma setinha aqui para a direita, vou precisar. Opa! Vou vir aqui, ó. Seguro o botão Ctrl, né? Clico com o botão do mouse esquerdo, trago para cá. O Ctrl C, Ctrl V está dando algum problema aqui para mim, não sei porquê. Pode ser um problema no meu teclado também. Enfim.
Não vou ter problemas quanto a utilizar o Ctrl aqui para essa finalidade, tá? Olha só, deu certo, tá? Se você tiver algum problema aí também, não precisa utilizar Ctrl+C, Ctrl+V. Segura o Ctrl e você arrasta a setinha para onde você quer que ele vai criar uma cópia, tá? E tá faltando o fim, né? Que é o caminho aqui também, ó. O cliente não possui cadastro, o cliente possui cadastro, resposta não. Então a gente vai ter aqui uma setinha para baixo, para dar continuidade ao fluxo nesse sentido, tá? Vou reduzir aqui o espaçamento, vou adicionar aqui o nosso subprocesso, que vai ser um subprocesso de cadastro de clientes. Olha que legal, né? Um subprocesso ainda não tinha utilizado. Vou chamar ele aqui de subprocesso, né? Esse subprocesso aqui de cadastro de clientes. Vou dar uma numeração para ele aqui, que possivelmente vai ser o 1.0.3, algo parecido com isso, tá? Que não é aluno do curso, ele não vai entender, mas se você já fosse aluno do curso, possivelmente você ia entender a referência de onde vem essa numeração, tá? Lá na nossa aula sobre fluxograma, você vai ver isso por lá, tá? E aqui feito o cadastro do cliente, né? Acontece esses passos aqui anteriores, né? E bem aqui a gente vai ter também o nosso fim. O que acontece? Aqui de cadastro de cliente eu tenho que conectar para cá, ó, identificar o cliente no sistema. Então, obviamente, né? Esse meu conector reto ele não vai servir, vou ter que fazer uso de um conector angular. Vou vir aqui, vou salvar primeiro, né? Não perder todo esse trabalho até agora. Venho aqui, ó, nesse conectorzinho, trago para cá. E aqui a gente vai ter ele dessa forma. Vou ajustar ele aqui para apontar para cima. Olha só, mudei o ângulo com aquela ponta amarela ali. Trago ele para cá e depois trago ele para cá. Vou só alinhar mais um pouquinho essa seta, né, ali final. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. E aqui eu vou deixar na cor preta. Não fica perfeito, mais uma vez, por essa restrição que o Word está tendo aqui, né? Mas vocês vão ver solução interessante aí que a gente vai poder fazer em seguida, tá bom? E aqui, pessoal, está só faltando o fim, né? O fim, por que não colocar algo para cima, indicando aqui o sentido para cima? Posso fazer isso? Posso, não tem nenhum problema não, tá? Posso também fazer ele de outra forma? Posso. O que é que eu poderia executar aqui, por exemplo, para colocar um fim para baixo, ou para cima, ou para a esquerda, ou para a direita? É só movimentar um pouco essas caixas, não tem nenhum problema de você fazer isso, tá? Mas aqui, para finalizar, eu vou colocar o meu fim para cima aqui, tá? Pode não ser lá a melhor metodologia possível, mas, novamente, isso aqui é só um exemplo para simplificar o desenho de um fluxo aí para o teu negócio, tá bom? Então, eu vou pegar aqui esse terminador de fim que a gente já tinha desenhado, ó. Estou só copiando e colando daqui, como vocês estão vendo. Formato que a gente já tinha feito aí no vídeo anterior. Colei aqui, vou arrastar ele lá para baixo. E olha que legal, vai estar concluído o nosso fluxograma feito em Word, tá? Bem simples, não é tão detalhado como você vai ter ali num fluxo feito precisamente, né, para uma situação, né, do uso de um bisagem, né, em que você vai ter um BPMN super detalhado, como a gente costuma trabalhar, mas já vai servir aí para ter um entendimento básico do negócio. Numa documentação mais simplificada, esse fluxo atende super bem à sua necessidade, ok? Aqui nós temos, portanto, fluxo do processo desenhado, uma página que está sobrando, né? O meu Word, acho que passou aqui um pouquinho o tamanho do texto, né? Acabou gerando aquela página ali adicional. Mas olha só que interessante, né? Nós temos aqui, nessas nossas duas primeiras páginas, com a simbologia e aqui o fluxo da empresa indicando o processo de venda. Vamos rever o nosso processo de venda, né? Como é que ele ficou? Olha só, recepcionei o cliente na loja, venda em balcão, né? Houve a solicitação do cliente, consulta a disponibilidade de produto. Produto disponível? Se não tiver disponível, comunicar indisponibilidade do produto ao cliente. Tá faltando algo aqui, não tá? Tá faltando um fim, ó. Ainda bem que a gente olhou aqui, ó, para ver que tá faltando esse fim. Vou poder colar isso bem aqui. Olha que interessante, ó. Copiei daqui e joguei para cá. Agora eu vou trazer esses dois camaradas para cá, ó. Posso indicar a existência desses dois fins? Por que não, né? Por que não fazer essa indicação? Eu poderia também usar um conector aqui, mas como eu não utilizei os símbolos de conectores até agora, para esse nosso desenho, eu vou fazer de forma mais simplificada, tá? Lá no curso a gente usa no Visio as ferramentas de conector de mesma página, conector de mais de uma página, de conector de páginas externas, que existem também aqui nesse formato, né? Que vão ser justamente essa bolinha aqui, ó, conector, e aqui conector
fora de página, tá? Que a gente poderia utilizar para esse movimento também. Mas aqui, para simplificar, eu preferi utilizar dois fins sem nenhum problema. Não estou colocando restrição de não ter dois fins nessa simbologia que eu estou criando aqui. Está desenhado. Produto disponível? Não. Comunicar ao cliente disponibilidade do produto, fim do processo. Produto disponível? Sim. Informar o cliente disponibilidade do produto, perguntar, o cliente possui cadastro, né? Consultar, talvez por consultar o CPF dele, etc. Se ele não possui cadastro, executa o subprocesso de cadastro de cliente. Depois disso, vem para cá, ó, identificar o cliente no sistema, registrar a venda para aquele cliente, direcionou o faturamento para ele, né? Encaminha o cliente para o caixa, separa o produto, depois de separar o produto, confirmar o pagamento do cliente, tem a emissão da nota fiscal de vendas, eu não vou emitir nota fiscal se o pagamento não foi feito, não faz muito sentido, né? Depois disso, entregar o produto e a nota fiscal para o cliente, fim do processo, acabou a nossa venda. Olha que interessante. Simples, visualmente atraente, você olha para cá, vê que ele está aí bem interessante, né? O nosso modelo de fluxograma ficou legal, né? Com toda modéstia à parte, ficou legal aqui. E com isso a gente tem a finalização dessa aula, que eu espero que tenha sido útil para você ter uma compreensão melhor de como utilizar essa ferramenta, tá? Tem formas de você lidar com os conectores melhores? Tem, mas se a gente tiver aqui um bom engajamento para esse vídeo e você quiser saber a resposta para isso, coloca no comentário aí pedindo para saber como é que a gente faz o nosso Word, né? Se fazer as conexões automaticamente, para a gente não ter esse tipo de problema, que eu ensino para vocês como fazer, tá bom? Mas só se tiver engajamento, se não tiver engajamento não faz sentido. Então, curte aí, deixa o seu like, compartilha, comenta, se torne um aluno do nosso curso de Gestão de Processos e Controle dos Indicadores, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.